Boa noite, minha gente, povo abençoado de Deus. Maravilha, que felicidade saber que você, mais uma vez, no dia assim como esse, cheio de obrigações, teve aqui um tempinho especial para nos receber aí na sua casa, ligando a TV agora no canal 25.1. Ao vivo, nós estamos. Em casa, você no carro, no trabalho, ouvindo a nossa programação, aí acompanhando agora, talvez alguém retransmitindo o nosso programa. Eu recebi um contato de um irmão na Bahia, que lá existe uma FM e ele retransmite o nosso conteúdo quando o programa vai ao ar à noite também. Obrigado pelo carinho da audiência, você no YouTube, aqui no Olhe nos Meus Olhos. Eu, Renatinho Soares, aqui, todos os dias recebo os convidados com temas diversos. Os meus amigos que eu faço questão de trazer a esse lugar e dar oportunidade para cada um contar a história que é impressionante, que motiva, que liberta, que sara, que cura e que ensina muito através de cada oportunidade que é dada para que eles contem as suas histórias. No dia de hoje eu estou sem óculos, já deu para você perceber, claro, Renatinho, estou vendo você, olhando nos seus olhos aqui, eu estou, não é porque eu fiz uma cirurgia e mudou o grau ou o grau diminuiu e não preciso mais do óculos, não. É que eu quebrei o óculos hoje e aí fiquei sem o óculos e eu tive que vir trabalhar assim mesmo. Vez e meia você vai me ver olhando com um pouco mais de dificuldade, tentando encontrar informação que o óculos facilitava para que eu pudesse perceber as coisas mais práticas. Mas hoje nós vamos fazer um esforço porque eu estou recebendo um querido aqui, especialista e que faz muito sentido para você. Você vai compartilhar agora, eu vou pedir que você compartilhe o link do YouTube aí no aviãozinho do Instagram. Pega o link do YouTube agora, por gentileza, tá aparecendo aqui embaixo o nome do nosso YouTube, Olhe nos Meus Olhos, tá aparecendo o nosso canal, ou melhor, o nosso Instagram também, Renato Soares, mas você vai pegar o link do YouTube, manda nos grupos do WhatsApp agora, vai lá, manda, compartilha aí, eu vou esperar você fazer isso, para aumentar a nossa audiência. No grupo do Telegram, vai também, manda aí no Instagram, no aviãozinho, o link, ó, tá, vai mandando, espalha para 10, 15 pessoas, faz a sua parte, que nós vamos chegar muito longe. O programa de hoje vai ser um daqueles que você precisava muito ouvir, através da ciência, da medicina. Eu vou trazer hoje aqui um médico especialista que estudou muito, são 20 anos dedicados à atenção médica, com muitas horas e muitos anos de estudo sobre a mente humana. Gente do céu, eu vou receber e quero receber com uma salva de palmas o meu amigo Dr. Jean Lemos, que eu trago para o programa de hoje com muita felicidade. Antes do senhor dar o boa noite, eu vou tentar ler aqui a biografia, que é muito grande. Ó. Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, especializado em Medicina da Família, psiquiatra e Medicina também integrativa, possui diversos cursos complementares, já participou de vários congressos pelo mundo afora, ainda também atuou nos hospitais públicos, privados, como psiquiatra, emergencista, diretor técnico, tem gabarito, tem história e eu recebo agradecendo a sua vinda, desejando boa noite. Obrigado, boa noite, Renatinho. Prazer aqui estar com você para poder falar de um tema tão importante, a saúde mental, para todos os telespectadores, os ouvintes, que vão poder entender um pouco mais sobre os tratamentos inovadores, as novas formas de intervenção terapêutica que a gente pode utilizar hoje no tratamento psiquiátrico. Muito bom, maravilha. Tudo certão aí, Tiagão? Maravilha. Aí o meu amigo Joseph também, obrigado pelo empenho aqui da equipe toda trabalhando uma hora dessa junto com a gente. Ao vivo nós estamos, você onde estiver já sabe. Psiquiatria, a ciência que estuda a mente, os sentimentos, muito mais do que talvez aquilo que você tenha escutado, ou até exista dentro de você tabus, mitos ou objeções quanto se fala ao tema, o médico psiquiatra. O médico psiquiatra que está sentado na minha frente aqui, ele nasceu aonde? Surgiu aonde? É filho de quem? Como é que é a história do Dr. Jean? Eu nasci em Fortaleza, sou filho da dona Graça, seu Cid, eles são do interior do Ceará, minha mãe distrito de Mangabeira, em Lavras da Mangabeira, meu pai de Hidrolândia. Olha aí. E aí eles se encontraram em Fortaleza e eu nasci aqui mesmo, nessa capital. O encontro de um lavrense, não é? Não é uma lavrense. Mangabeirense. E aí um Agora deu um trava-língua aqui no cabo de Hidrolândia. Alô, povo de Hidrolândia. Alô, povo de Lavras da Mangabeira. Obrigado pelo carinho de vocês também. Está aqui o Dr. Jean e com muita simplicidade vem o nosso compromisso de hoje. Eu sei que a sua agenda ela é muito corrida, não é? São vários atendimentos, tanto no consultório como também na rede pública onde o senhor dá atenção.
mas eu fico muito grato, de certa forma, ter o senhor aqui hoje como esse parceiro que vai compartilhar histórias de facilitação para a vida de pessoas que precisam de uma transformação. É bem isso. Eu reconheço o seu valor, conheço a sua história, sei do grau de envolvimento e de paixão que você tem pela medicina, mas eu queria começar aqui fazendo uma pergunta. O doutor Jean Lemos, quando garotinho, adolescente, já pensava em ser psiquiatra? Não era um plano que eu tinha. Na verdade, eu tive várias profissões que vinham à mente, né? Não tinha decidido, né? Foi muito... no decorrer do tempo foi que eu fui me encontrando na psiquiatria, inclusive na própria faculdade de medicina, até eu escolher a especialidade. Antes eu fiquei ainda durante 7 anos trabalhando no PSF, fiz a medicina de família, a residência, continuei no PSF no interior, em Fortaleza, nas emergências clínicas. Então eu gostava de tudo, né? De entrar em todas as áreas, né? Então no interior eu fiz parto, pequena cirurgia, então eu não estava ainda decidido. Depois de alguns anos, né, na medicina de família e comunidade, já fazendo muitos cursos na área de saúde mental, eu fui percebendo, eu quero mesmo fazer a residência de psiquiatria e ficar somente nessa área. Mas antes eu estava, no geral, na medicina realmente clínica, fazendo um pouco de tudo, né? No próprio PSF tem o programa de atenção ao hipertenso, diabético, ao idoso, à criança. Então eu gostava disso, dessa visão integral, e realmente eu percebi que tudo isso aí foi importante, até porque a medicina convencional ela tende a fragmentar as especialidades e querer empurrar o especialista só para ver aquela área sem muita interligação com as outras, né? Às vezes tem uma interligação, mas não aprofunda tanto, né? Essa conectividade entre os diversos sistemas do corpo. E, na verdade, a gente tem que realmente entrar. A gente acaba entrando um pouco na área da endocrinologia, na área da pediatria, na área da neurologia, né? Acaba entrando um pouco. Mesmo atuando na psiquiatria, a gente precisa ter uma visão cada vez mais completa, já que a gente não tem como separar, né? O corpo, alma, espírito estão integrados e todos os órgãos têm uma correlação, uma interligação que realmente não dá para a gente fragmentar tanto, não. Quando o senhor fala nesse ponto, que essa máxima aí é a medicina integrativa, que é essa que o senhor pratica? Exatamente. A medicina integrativa que praticamente é a medicina completa, né? A medicina que enxerga como um todo, né? A gente não pode achar normal que a gente fique apenas aliviando sintomas, né? Mantendo o paciente naquele modo sobrevivência para aprender a conviver com a doença ou com o transtorno. Não, a gente quer que haja um avanço, que haja um equilíbrio, uma vitalidade, um aumento da consciência, uma transformação no processo de cura. A gente pode chamar de cura. Às vezes as pessoas não gostam não, mas essa doença não tem cura. Na verdade, tem várias doenças e transtornos que têm uma reversão, uma cura e que precisam de uma manutenção. Não quer dizer que se a pessoa teve uma crise novamente, voltou por algum motivo a ter sintomas, é porque não foi curada. Na verdade, é porque a cura tem que ser mantida. Nós vamos falar muito sobre esses temas que são diversos aqui no nosso programa, mas eu queria aproveitar o seguinte, para trazer uma rápida definição, fazendo uma separação entre psicologia, psiquiatria e neurologia, para que essa pessoa que está do outro lado ela possa entender. O psicólogo age em qual área, o psiquiatra e o neurologista. Só para a gente trazer aqui uma explanação curta, breve. A psicologia é um outro curso, né? Medicina está na área da saúde, psicologia está na área de humanas, mas trabalham muitas vezes juntos o psiquiatra e o psicólogo, né? E muitas vezes outros especialistas, o médico trabalha junto com o psicólogo, porque é importante justamente essa integração, né? Assim como o nutricionista é importante. Então, a psiquiatria e a neurologia são especialidades médicas, enquanto a psicologia é um outro curso que vai muitas vezes atuar junto com o médico no tratamento do paciente, no caso da psicologia clínica, né? Ok, muito bom. Essa pergunta eu faço até porque, de certa forma, um dia alguém me disse, e o psicólogo lá conversa e tal, aí a pessoa ficou naquela e me indicou um psiquiatra para conversar. Psiquiatra que vai entender de onde é que está a dor e qual é o procedimento, o protocolo de medicina que vai ser médico que vai ser utilizado, né? Assim? E o psicólogo não vai poder passar medicamento porque ele não está ali para isso, né? Ele pode ajudar na ressignificação das feridas emocionais,
Muito no bom. autoconhecimento, certo? Muito bom. Enquanto o atestado médico, a receita médica, né? Então, são receitas de controle especial, são feitas pelo médico, certo? Tá, vamos agora para a pergunta que todo mundo fica apavorado. Pode existir um psiquiatra cristão? Pode ser? O senhor, eu sei que é. Eu posso dizer isso aqui. O senhor é cristão, Sim. confessional, é crente de oração fervorosa. E pode, existe. Como é que é? Ou o senhor está fora do padrão? Talvez seja uma minoria realmente de psiquiatras cristãos, né? Uma pequena minoria, mas antes de ser qualquer coisa, eu sou filho de Deus, sou cristão, busco me identificar cada vez mais com Cristo, com Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, e a Ele toda a glória, todo louvor, e Ele é a prioridade, o reino Aleluia. de Deus é a prioridade. Aleluia. E como psiquiatra, eu busco cumprir o meu propósito como cristão, trabalhando, sendo pai, sendo marido, sendo no dia a dia, inclusive dentro do consultório eu estou lá como cristão. Então eu posso dizer que eu sou psiquiatra cristão, porque eu não deixei de ser cristão porque eu estou falando de medicina. Inclusive a ciência e a fé, elas se interligam muito. A fé é importante no tratamento. A gente não pode excluir a fé, não pode deixar de falar na espiritualidade. A gente precisa conhecer a religião do paciente, a maneira como ele pratica a fé, até porque a fé, ela traz à existência aquilo que ainda não existe, né? Muito bom, nós vamos discutir muito, o programa é de 1 hora, tem muita coisa para a gente debater, sentar aqui e aprender. Eu quero chamar a sua atenção para um VT que eu vou trazer falando da empresa que eu indico e recomendo como aquela que tem segurança para você fazer a compra do seu carro. É a Visão Veículos. Atenção, hein? Não pode você sair de casa para procurar carro em outro lugar, tem que primeiro ir na Visão Veículos, para você ver, ouvir, acompanhar e saber o que é que tem ali de condições especiais que ninguém tem. Eu vou soltar o VT e volto já já com você. Tiagão, pode liberar Visão Veículos e a gente volta já. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Maravilha, minha gente, coisa boa. Então, você acabou de ouvir a oportunidade que você tem através da Visão Veículos aí. Coloca aqui, Tiagão, para mim na tela, por favor, várias ofertas que você vai encontrar. Eu quero falar dessa S10, LT 4x4 automática 2020, diesel 2.8, precinho tá aqui. Eu não sei se ela tá na loja ainda, quando for amanhã de manhã, eu não sei. Aqui eu tinha essa foto ainda até ontem, não é? Eu não sei. Mas ó, dá uma ligada aqui, 99215-279. Manda uma mensagem agora e pede aí os carros. Você vai ver os tipos e os modelos que vão chegar para você. 99215-279. 99215-279 é o telefone da Visão Veículos. Os melhores bancos, as melhores taxas, a facilidade que você nunca viu vai ter. A facilidade ainda para comprar o seu carro, dando entrada e pagando a entrada no cartão de crédito. Amigo, a missão lá é uma missão de paz para a sua vida, a realização do seu sonho, uma família cristã que vai pegar na sua mão, te acompanhar na melhor decisão
decisão, na melhor escolha e na realização do seu sonho. Carro próprio é com a Visão Veículos. Eu volto aqui agora com o Dr. Jean. Vamos lá, Dr. Jean. Dr. Jean Lemos é médico, psiquiatra, um gigante que toma conta das pessoas, levando saúde através da medicina. E nós falávamos aqui antes sobre essa preocupação, a temática entre ser um médico cristão ou não. Nós vencemos já essa objeção sabendo que o senhor é médico cristão de verdade, amante da palavra de Deus e acredita no poder da cura através do milagre, mas também acredita que a medicina é algo importante e pontual para mudança radical na vida de pessoas. Nós vamos caminhar aqui e eu quero fazer algumas perguntas. Por exemplo, no consultório, o senhor atende e recebe diversas queixas. As pessoas que chegam ali. O que é importante e qual é o sinal de alerta que deve ser tratado por essa pessoa que nos assiste agora? Eu estou olhando nos olhos dessas pessoas e eu queria dizer para você, fique atento aos sinais. Qual é o sinal primordial, o alerta que essa pessoa deve procurar o apoio médico? Bem, alterações do comportamento, alterações emocionais que levam a um problema no trabalho, a um problema em casa, a um problema na hora de dormir, na alimentação, no intestino, né? E sintomas como irritabilidade, insônia, fadiga, a gente pode ter diversos tipos de sintomas e a pessoa está ali se sentindo triste com mais frequência ou ansiosa também quase o tempo todo, e isso daí está prejudicando e a pessoa não consegue sair desse padrão, né? É um padrão como se fosse um looping, né? Está o tempo todo vindo e a pessoa meio que entrou naquele sistema de funcionamento, né? Uma coisa disfuncional e tem que procurar ajuda, porque muitas vezes ele vai querer ir sozinho, às vezes vai pedir um remédio para o vizinho e vai entrar numa dependência química por conta de um comprimido que causa dependência, como os benzodiazepínicos, diazepam, clonazepam. Tem muito isso, né, doutor? A pessoa não sabe para onde correr e a dor que aflige ela também não sabe expressar, ela não sabe dizer. Ela está sentindo um aceleramento no coração, taquicardia, que é o coração acelerado, as mãos suando, dor de cabeça mais do que o normal. E ela está vivendo esse momento de desconforto, não sabe com quem se abrir para conversar, ou então até já tem conversado com muitas pessoas e alguém deu uma solução e diz o seguinte, para um remédio, né? Isso. Perigoso, né? Até porque ela não passou pelo procedimento necessário, ela não foi até o profissional. Isso, e às vezes tem um conselho bom, procura um profissional e a pessoa vai postergando aquela ação de buscar o profissional, de buscar ajuda, e o problema fica mais grave e muitas vezes chega no nosso consultório um paciente grave, né? Muitas vezes já chega paciente com ideação suicida, com tentativa de suicídio, ou um paciente que está tendo graves problemas na vida, nos relacionamentos, a lidar com o dinheiro, uma bipolaridade, uma depressão profunda, alucinações. Então tem muita coisa grave que aconteceu porque o problema foi se agravando cada vez mais. E a gente precisa lembrar que os sintomas psíquicos não são apenas falhas químicas no cérebro. Existe toda uma série de fatores que vão se somando para que aquele transtorno se torne um problema cada vez mais grave, né? Então a gente tem fatores nutricionais, tem fatores relacionais, né, do relacionamento, tem fatores inflamatórios, tóxicos. Tudo isso aí pode interferir na saúde mental. Então a gente não pode só dar um diagnóstico, depressão, e tá aqui o remédio, o antidepressivo, e ficar por isso mesmo. Então a gente tem que encontrar mais causas relacionadas e ao mesmo tempo mais intervenções, mudar o estilo de vida, fazer atividade física, higiene do sono, tudo isso. Nós vamos caminhar por isso. Essa pergunta ela é muito ampla e aí o senhor traz, assim, de forma prática, a distribuição para a resposta dessa pergunta. Eu quero aproveitar o seguinte, a pessoa no sinal vermelho já deu, ela já procura de imediato, é o melhor lugar para ela se amparar, é através de uma consulta para entender qual é o tipo de dor que ela está enfrentando. Acontece de alguém já chegar no nível máximo, em uma única crise, no primeiro momento, do nada surgiu com isso? Ou os fatores, eles acontecem já com as marcações lá da adolescência, da infância? Existe esses dois tipos?
o DNA do ser humano, que já vem sofrendo essa sequela devido à hereditariedade, ou então o paciente que chegou ao ápice do nervosismo, do estresse e surtou ali. Acontece esses dois momentos? Existem essas duas apresentações que eu falei? Essas apresentações não se dão separadamente, né? Porque a predisposição genética por si só, ela não vai determinar o transtorno, né? O transtorno vai se desenvolvendo pouco a pouco. Existe a genética, por exemplo, do autismo, do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que vão se manifestar de forma mais clara por conta da alimentação, por conta das dificuldades que a pessoa vai tendo e o estilo de vida que não está saudável, o sono, ou seja, vai se somando. Então, no início, os sintomas são mais discretos, o problema genético já existe, mas depois vão se somando e vão surgindo novos problemas, inclusive novos transtornos, né? Vai se somando com depressão, um transtorno de ansiedade, a esquizofrenia nos casos mais graves, a dependência química, tudo vai se somando ao longo do tempo. Então o problema genético, psiquiátrico por si só, se ficasse só no genético, estaria ótimo. Se a pessoa estiver sabendo viver de uma maneira saudável, o genético iria se manifestar muito pouco, né? Não iria incomodar tanto como a gente vê por conta do sedentarismo, por conta dos relacionamentos não saudáveis, das escolhas erradas. Rapaz. Tudo isso, né? A cultura, né? A cultura também adoece. A gente sabe que a cultura alimentícia está totalmente desfavorável à nossa saúde. Então a gente precisa olhar os rótulos, a gente precisa escolher bem o que vai comer. Tudo isso vai interferir. Essa conversa franca eu estou tendo com o senhor aqui agora, olhando nos olhos. Mas quem está em casa, na maioria das vezes, por algum motivo, é como se fosse uma granada que fosse puxar do pino. E aí agora começou a fumaçar para explodir. Eu estou fazendo aqui uma analogia, uma figura de linguagem, para que essa pessoa possa entender. O senhor me explicou que existe genética, existe o passo a passo, que se não for tratado logo de forma antecipada, pode se virar um grande, né, movimento, uma grande explosão, mas também o paciente pode chegar a esse ponto de grande explosão, porque já vem com muita coisa fervendo dentro dele. Cada vez mais se fala em epigenética, que é a junção da genética com os fatores que vão influenciando e vão se tornando genéticos também. À medida que a pessoa vai tendo um estilo de vida não muito saudável, aquilo ali vai se somando com a genética e passa a ser transmitido também ao longo do tempo por conta da epigenética. Muito bom. O médico psiquiatra, o senhor, atende essa pessoa que está indo no consultório, ela está indo agora porque ela percebeu que está estressada, cansada, fadigada, não deu nenhum sinal a mais, além daquilo que o povo fala de forma popular. Não, mulher, você está precisando de um psiquiatra, mas ela foi. Essa pessoa pode ir periodicamente, fazer uma sentada ali na bancada do médico, conversar, e o senhor fazer a escutatória, a anamnese, ouvir bem, para, de fato, apresentar um caminho que essa pessoa vai percorrer? Ou não? O psiquiatra deve ser só quando é no último caso. Existe isso? Pode acontecer? Antigamente era mais raro, né? Nos tempos bem antigos era raro que se procurasse o psiquiatra para transtornos mais simples, mais comuns. Hoje eu já vejo com cada vez mais frequente, né, as pessoas falarem naturalmente: meu psiquiatra, eu vou para o psiquiatra, e não tá esperando o problema se agravar. Então tem gente realmente que busca o psiquiatra e é recomendável, se você está sentindo alterações, que não está conseguindo lidar com aquilo e percebe que pode ficar mais grave, e vai logo no início, e vai logo buscar a solução do problema. E muitas vezes é reversível o problema porque foi buscar ajuda de forma precoce. Tá. Isso, então, se demorar, fica bem complicado. Essa é a linguagem popular que a gente pode dizer aqui. Tem gente que, por exemplo, que eu atendo também pacientes internados, eu acompanho nas internações. Tem pessoas que estão há 10 anos, 20 anos, 30 anos num sofrimento e se adaptaram àquele sofrimento como se fosse algo irreversível e meio que perderam a esperança. Então a gente precisa estar sempre mostrando que não é dessa maneira, né? Porque às vezes eles levam em consideração: não, porque até agora não fiquei bom, então eu não acredito que eu vou ficar. Mas, na verdade,
tem muitos métodos que não foram feitos ainda. Existe a tecnologia, Sim. existe a visão integrativa que inclui toda uma mudança, toda uma intervenção em áreas que não foram tocadas ainda. Muito bom. E a gente sabe que os atendimentos em geral, pelo SUS, até pelos planos de saúde, são muito rápidos, né? Por conta de haver essa cobrança, as remunerações mais baixas e ter uma demanda alta. Então, tem toda tem todo o sistema que desfavorece a que o paciente seja ouvido, que o paciente possa falar dos seus conflitos, possa falar dos seus traumas também com o psiquiatra, não só com o psicólogo, e em vez de ficar somente naqueles sintomas e tomar uma medicação que alivie e não agir muitas vezes na alimentação, não ver os exames. Muitas vezes, hoje está mais comum que o psiquiatra solicite exames laboratoriais. Eu ia perguntar sobre isso. Chegou no consultório, a primeira consulta dessa pessoa, acredito que agora, se você marcar com um psiquiatra, não vai ter vergonha, porque talvez alguém se ache, não, estou indo no psiquiatra. Não, amigo, vá no psiquiatra mesmo, de verdade. Chegando lá no consultório do senhor, você vai pedir exame de sangue, vai fazer o check-up completo. Porque nem tudo é do nada que surgiu. Tudo tem explicação através do exame. Então, quando o diagnóstico vai ser dado, o senhor ouve a dor da pessoa que está dizendo ali, o que é que está acontecendo, mas agora o diagnóstico vai marcar a partir das escalas, não é, de informação que tem no hemograma, nos exames que o senhor vai pedir, para que depois seja dito, então, como é. É mais ou menos isso que eu estou falando? Isso, há pouco tempo atrás e até hoje, a maioria dos psiquiatras talvez não solicite exames, né? Às vezes prefere mandar para o clínico e focar mais na parte comportamental, medicamentosa e no exame mental. Mas a gente sabe que a gente tem que se apropriar de todos esses dados, essas informações, porque não dá para ver o paciente só em uma área e não enxergar o que está se passando ali. Uma vitamina D baixa, porque a maioria das pessoas não pega sol, então um exame laboratorial mostrando ali que uma normalidade estatística, ou seja, que a maioria das pessoas está entre 20 e 60, quando na verdade a gente sabe que o nível ótimo de vitamina D é de 60 acima. Então às vezes o que a gente olha como estatístico não é o ideal. A pessoa não está buscando só ficar na mediocridade ou no limite. No limite ou com um valor que seja o da maioria. Eu estou normal porque meu exame deu normal e isso aqui significa que está normal. Não, aquilo é um exame complementar e aquilo é um exame também com parâmetros estatísticos que mostra que a pessoa pode estar com valores iguais à maioria. E quem disse que a maioria não está doente? Quem disse que não existem doenças crônicas na maioria das pessoas, transtornos, ou então a pessoa está no limite, né? Está naquele ponto de sobrevivência ali, mas que o ideal é aumentar a vitamina B12, aumentar a vitamina D, que muitas vezes por si só já tira a pessoa de um quadro mais de desânimo, de apatia. Muito bom. E o senhor falou aqui só de D, vitamina D e B12, mas se a ferritina estiver baixo também complica. O que mais que é fator importante dessas vitaminas quando estão baixas? A ferritina baixa é um sinal de anemia, isso aí pode gerar uma fraqueza, um desânimo. A imunidade, quando está para baixo, as doenças cíclicas, né? Ou então, como é que chamar dessas doenças oportunistas que aparecem? A depressão pode ser também uma doença oportunista por falta de imunidade? Sim, inclusive a depressão a gente pode ver de várias formas, porque existe um fator do funcionamento das mitocôndrias nas células, que são a usina de energia do corpo, que podem estar disfuncionais. Existe a fadiga adrenal, a glândula suprarrenal que produz o cortisol e que não está produzindo na medida certa, e aquilo ali já é por si só uma causa de adinamia, de falta de energia. Então existe o que a gente falou agora, ferritina baixa, B12 baixa, vitamina D baixa. O cortisol que o senhor está falando aqui, ele é o hormônio da miséria, da desgraça. Deus me perdoe o que eu estou dizendo aqui. Na Parece verdade, que ele vê o... Existe a expressão que o cortisol é o hormônio do estresse, né? Sim. A pessoa que está estressada está com o cortisol alto, mas também o cortisol é o hormônio do despertamento. Então, o cortisol não é um vilão, porque na verdade é ele que acorda a gente de manhã. Então, se eu acordar de manhãzinha e meu cortisol estiver baixo, eu vou sair me arrastando da cama. Então, o cortisol precisa estar elevado na hora certa, que é na hora de eu levantar de manhã, e na hora de eu trabalhar, de fazer algo na medida certa. Nem de mais, né? E nem de menos, para eu poder funcionar da maneira
adequada. Eu vou indicar aqui que o cortisol esteja elevado na hora devida para os meus amigos. Não posso dizer o nome aqui, mas eu devia dar um nome a um bocado de gente aqui, viu? Porque tem uns caras que acordam numa leveza, assim, e aí o cortisol tá baixo, né? Se o cortisol estiver no ponto, aí o cara acorda com vontade de viver. Ele não pode ter esse cortisol alto na hora do estresse, na briga do trânsito, na fila quando ele for enfrentar, na dificuldade, porque senão aí é um perigo, uma bomba relógio a qualquer momento. Isso. Eu pergunto para o senhor o seguinte: psiquiatra, chegou no consultório, fez os exames agora, viu, percebeu aonde é que está faltando, as vitaminas que estão fora do lugar, a imunidade baixa, fraqueza e mais algumas circunstâncias que o ser humano pode estar vivendo no dia a dia dele, ali naquela hora da dificuldade, do estresse, da luta. Existem outros meios antes de praticar a receita para o remédio, que tem muita gente que tem um medo, um pavor. Nós vamos falar sobre a aplicação do remédio, não é? Da química, que ela é necessária, e também vamos falar aqui sobre a hora que foi percebido que talvez o exercício físico pode ajudar, uma boa alimentação. O que é que o senhor indica e recomenda? Na verdade, o psicofármaco, né, o medicamento psicotrópico, medicamento controlado, ele tem a sua utilidade e deveria ser usado dessa maneira para que a pessoa tenha aquele empurrãozinho que ela precisa para começar a atividade física, para poder dormir melhor e, consequentemente, acordar bem, mas, ao mesmo tempo, para não usar como muleta, que é o que acontece muitas vezes, a pessoa não pode ver o remédio como a solução do problema, mas apenas um meio para conseguir chegar na solução. E aí, chegando na solução, criando toda a rotina de autocuidado, melhora da autoestima, hábitos saudáveis, a pessoa vai poder retirar a medicação, que é o que a gente quer que aconteça. E pode ser que ela não precise da medicação e ela faça as mudanças sem precisar da medicação. Pode acontecer, mas conforme a gente falou aqui, os nutrientes estando muito baixos, vai ficando mais difícil. Ou a pessoa tendo um transtorno do neurodesenvolvimento como o TDAH, ela não consegue se organizar muito bem. Ou a pessoa tendo uma história de vida de depressão ou de sedentarismo. Então vai ficando mais difícil mudar esse padrão. Então o caso tem que ser estudado um a um, não é? Isso, não é uma regra para todo mundo que vai servir. Vai ter paciente que chega, né? Recentemente chegou uma paciente que eu olhei, vi que ela não iria precisar de uma medicação controlada e diz, eu vou passar somente os suplementos para repor as vitaminas que estão faltando e eu preferiria não passar o remédio. Aí, eu também prefiro. Então, muito bom. No caso dela, não precisou. E aí a gente entrou mais na questão da dieta, entrou mais na questão dos hábitos e ela foi fazendo algumas mudanças e estou aguardando até o retorno dela já, acho que nos próximos dias, para ver como é que está a situação, mas a gente tem se comunicado via WhatsApp e está dando tudo certo. Eu queria ter agora um salário mínimo livre na minha mão aqui, em cédulas de 100, viu, Tiagão? Olha isso aqui, olha nos meus olhos aqui, que eu acho que você queria participar também. O Joseph, eu sei que queria receber esse salário, 1.518. Eu queria ter na minha mão agora aqui, para dizer, eu vou dar a você 1.518 e eu queria que você viesse aqui no Instagram e dissesse como é que está, ou falasse, comunicasse aqui como é que está a sua taxa de vitamina D. Amigo, não sabe não. Sabe, Tiagão, tua taxa de vitamina D? Hein, Joseph? Sabe não, né? Vitamina C também não sabe, né? B12, não sabe como é que tá as taxas. E você em casa, sabe? Então eu estou fazendo esse desafio aqui, chamando a atenção de forma alegórica, não é? Para que você perceba a importância que tem. Se você fosse parada no meio da rua com uma premiação dessas, tem a turma que gosta de gravar essas sketches animadas, não sei o que e tal, o presente misterioso, me diga aqui que você vai ganhar o presente misterioso, o marcador do nível da sua vitamina B12 ou um salário mínimo? Aí a pessoa ia dizer, o salário mínimo, que eu não sei nem para onde é que vai, meu marcador, estou querendo chamar a sua atenção que você precisa estar atento. A idade é importante para que você se defenda, que você tenha as propriedades devidas dentro aí do seu corpo e viva uma vida de paz. Tendo força para fazer exercício físico, para se levantar para ir trabalhar e, se tiver necessidade, nos casos mais traumáticos, a aplicação do medicamento
Isso. que vai servir de alívio E- e de também transição para a próxima fase. Isso. Se apegar na medida certa à medicação, mas não se apegar demais, porque o plano é que em algum momento a gente possa reduzir. Inclusive, a gente tem hoje a tecnologia REAC, Nós vamos falar sobre ela. que vai ajudar até nessa diminuição da medicação e a pessoa vai ter um padrão funcional a partir das sessões que vai fazendo. A gente tem também a reposição dos suplementos, das vitaminas, que vai ajudar a pessoa a ter uma estabilidade, e também outros medicamentos psicotrópicos, né, que vão ajudar a dar esse empurrãozinho que o paciente precisa. Mas a gente vê gente que realmente está naquela mentalidade, né, de ficar com a doença, se acostumar com a doença, e às vezes até argumentar quando você quer que a pessoa melhore daquela doença, porque a pessoa está mais focada, às vezes, no remédio, Sim. no benefícios, e aí o ganho secundário acaba sendo algo que a pessoa está olhando mais do que a própria transformação que ela precisa. Então a gente lamenta isso, mas que a gente quer que as pessoas busquem cada vez mais o melhor para si, e o melhor é a transformação na saúde. Não é Muito apenas um alívio e a pessoa usar aquele transtorno como se fosse uma carteirinha. Olha, né? eu quero aqui valorizar o que o senhor está dizendo e parabenizar pelo trabalho, porque são mais de 20 anos dedicados à atenção médica. Um dia eu fui fazer uma visita ao senhor, talvez no lugar mais difícil de ser aceito pelas pessoas normais, que se acham normais. Eu, talvez, nunca queria ir, ou então alguém tenha uma certa diferença com as pessoas que estão vivendo as doenças da alma, né? As psicopatias, as doenças, as enfermidades e tantas outras mazelas. Eu cheguei e fui lhe fazer uma visita no Hospital Mental São João Batista, é ali? São Vicente. Não, aquele que fica na Parangaba, ali, São perto do Vicente. Bavião, São Vicente? É? Isso. Então fui naquele hospital ali, Hospital Mental São Vicente. Eu tive lá, fui pegar uma receita com o senhor. Eu lembro muito bem. Quando eu coloco o carro ali dentro, eu percebo um ambiente muito difícil, muito denso, muito pesado. Mães Verdade. chorando na porta, pais acompanhando o filho, um educador social acompanhando uma pessoa que eu acho que, a minha impressão, eu não quero fugir aqui da minha memória, mas eu acho que aquela pessoa estava algemada e sendo levada ali. Era um ambiente muito difícil. Talvez as pessoas digam assim, eu nunca quero ir no sanatório. Ainda pode ser chamado de sanatório, doutor? É o sanatório, o hospício, esse nome virou um nome pejorativo? A gente usa mais o termo hospital psiquiátrico. Tá, então é isso, o hospital psiquiátrico. E ali eu pude ver a dor daquelas pessoas. Eu digo, meu Jesus, o senhor estava lá atendendo, né? Eu entrei, eu fiquei olhando para o lado e digo, rapaz, existem pessoas que estão doentes, que estão vivendo um momento de dificuldade muito grande, não é brincadeira. E aí existe o médico que está à disposição para tratar, existe você também querendo se envolver, você como facilitador, você que serve de rede de apoio para essa pessoa que está vivendo esse momento difícil, ou deixar passar, e existe vários métodos também. Agora, o senhor acredita que através da fé, da oração, o ser humano possa também encontrar alívio, recuperação, encontrar libertação? Com certeza. A oração é essencial para a vida plena, né, que a gente precisa ter como cristão, e até pessoas que não se dizem cristãos, não frequentam a igreja, não abraçam a religião, podem encontrar nesse momento de oração um momento de paz, um momento de conforto, de descanso e uma intimidade com Deus ali, a partir de uma busca sincera, de uma busca profunda, de alívio dos seus sintomas, que é algo essencial para quem, por exemplo, se refugia em outras coisas, né? A gente costuma encontrar subterfúgios de diversas formas, a bebida alcoólica, o cigarro, os próprios medicamentos, ou uma dependência emocional de outra pessoa, ou então comida. Então tem várias maneiras da pessoa buscar um escape, mas a oração é algo mais profundo, é algo que o próprio Deus, o próprio Criador, vai intervir
quando a gente busca, quando a gente conversa, quando a gente entende o relacionamento com Deus como algo importante, algo que vê Deus como um ser pessoal, né? Não apenas uma energia, um poder, mas ele é bom, ele é misericordioso, e a gente precisa ter esse momento com ele. Glória a Deus. Então, tá aí, para que você não tenha medo de ter uma consulta com um psiquiatra cristão, né? Cheio de ciência, com a vida dedicada ao estudo, sabe de fato o que é as dores da alma, tem a atenção médica para colocar à disposição e acredita que Deus tem poder para libertar, curando, salvando e dando oportunidade de uma nova vida. Quanto tempo a gente tem, Tiagão, aqui ainda? Vamos ver aqui. O papo está muito bom e nós estamos caminhando aqui numa velocidade boa. 30 minutos? Faltam 30 minutos, é isso? Oh, coisa boa, rapaz, estou gostando aqui do tempo. Então, doutor, vamos para mais. Aqui o seguinte, a pessoa que está vivendo hoje com um certo tipo de problemática, não consegue descobrir, ela fica se queixando, então, de como está sendo tratada dentro de casa, porque não sabe, alguém diz, você está precisando disso, precisando daquilo, mas nunca foi ao consultório. Não existe nada hoje que possa dar um diagnóstico, a não ser o médico. Essas idas ao Google, por exemplo, ChatGPT e outras ferramentas que vão tentar trazer uma resposta, elas podem ser perigosas, não é? Sim. Inclusive, eu até converso sempre com os pacientes que gostam de pesquisar na internet. A gente vê muito paciente com hipocondria, paciente que se apegou à doença e que está olhando na internet para ver se o sintoma dele se encaixa em algum diagnóstico, em algum transtorno. E aí eu recomendo que, se você quer usar a internet, você usa a internet de maneira a tratar. Você vai lá direto para o tratamento, assim, não de remédio, mas no sentido de ferramentas. Tipo assim, como eu posso melhorar da minha ansiedade? Como eu posso me sentir melhor em relação à minha depressão? Qual é a técnica que eu posso usar? Perfeito. Então a pessoa use algo prático no sentido de solução, não se encaixar num diagnóstico, né? Isso vai virar um Reels, pode ter certeza, um corte. Se eu olhasse para essa câmera aqui e dissesse o seguinte, ó, para essa pessoa, sabe o que é? Porque o povo vai, agora pegou pesado, vai na internet lá e coloca, estou me sentindo assim, será que estou com depressão? Né? Eu já vi pessoas fazendo esse tipo de pergunta, de pesquisa, quando na realidade a pesquisa deve ser, como faço para aliviar o meu estresse? Como eu faço para me sentir bem? Eu queria que o senhor gravasse olhando para no olho dessa pessoa aqui e vai despertar. Então. Tiago, bota a câmera em mim aqui, daqui a pouco você volta no doutor aqui. Ó. Atenção, gente. Chama mais alguém aí agora. Manda no aviãozinho, distribui, compartilha, porque vai fazer diferença para a sua vida. Tem gente que gosta de procurar abismo, parece que para saltar dentro. Tem gente que vai para a internet, o hipocondríaco, daqui a pouco ele se torna um farmacodependente porque se apaixonou por uma fórmula e vai tomando e ficando preso a isso. Gosta de todo tipo de coisa ruim para pesquisar. E não pesquisa o que é bom. A internet é um campo também de pesquisa maravilhosa para você que tem que pesquisar de coisa boa. Agora foca no doutor e deixa o doutor explicar como você deve fazer essa regrinha aí básica. Então, você que gosta de pesquisar na internet sobre doenças, sobre transtornos, pesquise sobre saúde. Pesquise como reduzir minha ansiedade, como reduzir minha irritabilidade, como melhorar a disposição, como melhorar o meu sono, como fazer a higiene do sono, né? Coisas práticas, meditação, oração, como a oração ajuda, vai lá no ChatGPT, né? E o que eu posso, o que eu encontro de recursos práticos para melhorar, para poder me sentir melhor. E aí deixa o diagnóstico para a gente, deixa para o médico que trabalha com diagnósticos para sistematizar os tratamentos, mas não é para se encaixar, porque quando a gente procura, né, a gente acha, e eu não preciso me encaixar em nenhum transtorno, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser amado, eu preciso me amar, eu preciso ter o meu autocuidado, as minhas atividades de autocuidado, para que eu não fique cada vez mais dependendo de algo que vai ser mais um subterfúgio, que vai ser mais uma fuga, que vai ser mais uma identificação e vai me limitar mais ainda, tá bom? Olha aí. Rapaz, gostei muito aqui dessa resposta, vai facilitar a vida de muita gente. Meu amigo, procure só coisa boa, só coisa boa. Doutor, vamos aqui para o nosso Instagram. Consegue colocar aqui, Tiagão, o Instagram do doutor nessa tela, para mim fazer algumas perguntas a ele aqui, que são quadros do Instagram dele,
que você encontra fácil o Dr. Jean Lemos, tudo junto. Eu confesso a você que hoje, sem óculos, eu estou vencendo o desafio aqui, porque tem hora que eu não vejo quase nada. @Dr. Jean de Lemos. Dr. Jean de Lemos. Tudo Isso. juntinho, né? Tá aqui aparecendo Isso. toda hora. Quem está nos assistindo está vendo a marcação do Instagram do senhor toda hora. Enquanto isso, eu vou dizendo o seguinte: você vai viver uma etapa nova, vai dar certo. Tem jeito, né, doutor? Enquanto aparece o Instagram aqui, tem jeito, não tem? Sim. Inclusive, é bíblico, né? Salmo 103 diz que é Ele quem cura todas as nossas enfermidades, é Ele quem cura, Ele quem perdoa todas as iniquidades. Então tem que encontrar a causa e a solução. Tem que encontrar a causa e a solução e tem que buscar o bem, buscar o bem-estar, buscar a paz, buscar o descanso, buscar a mudança, buscar a transformação positiva. Ouvir aquele que convive com você, que está vendo algo diferente, que está vendo algo alterado, mas não você mesmo procurar a doença. Você tem que procurar ajuda para sair da doença, mas deixa que um profissional conduza você. Se submeta ao tratamento, mas não queira controlar medicamentos, diagnósticos e coisas que não são para o paciente. Vamos aqui então para o Instagram do doutor. Essa imagem é que está aparecendo na Casa do Povo, Tiago, é? Agora? Então as pessoas estão vendo o Instagram dele. Eu estou falando, estão me vendo e vendo aqui. Estão na grande, naquela tela grande lá. Então tá bom. Vamos ver aqui mais o que eu vi, umas perguntinhas eu queria fazer, até porque agora a nossa abrangência para televisão consegue responder muitas pessoas. Calma aí, bem rapidinho, Tiago, aqui, ó. 3 atitudes dos pais que podem mudar completamente. Vamos já para essa daqui. Você não nasceu para viver no piloto automático. O que é isso, doutor? A gente entra no piloto automático quando a gente sai do modo consciência ativa e fica apenas sobrevivendo, né? Um modo de sobreviver e a pessoa se acostuma com tudo. Então, na cabeça da pessoa que está no modo automático, está tudo normal, está tudo bem, mas pode ter coisas ali que estão erradas, inclusive para quem convive com aquela pessoa. E, às vezes, quando a pessoa depara com o problema, já está acontecendo algo mais grave. Então, a gente precisa sair do modo piloto automático, entrar no modo vitalidade plena, conexão plena com as pessoas, né? O celular, por exemplo, é algo que conecta, que é importante, é tecnologia, computador, mas que as pessoas deixam de se comunicar umas com as outras diretamente, olhos nos olhos, né? Como o nosso programa aqui. Muito bom. E passam a ficar muito tempo no celular. O celular vicia, né? Esgota a dopamina que deveria estar mais presente no córtex pré-frontal. Se a pessoa já tem um problema de TDAH, por exemplo, ou uma depressão e um déficit de dopamina, isso aí vai piorar mais ainda, né? Se a pessoa não se conecta, se isola. Então a gente precisa sair do modo automático e enxergar o que é que eu preciso fazer. As transições são frequentes, a gente precisa passar por mudanças, a gente precisa fechar ciclos, iniciar novos ciclos, e o modo automático ele faz a gente ficar estagnado. A pessoa talvez não se perceba do que é o modo automático do piloto. Ela está vivendo, mas ela não sabe não é? Tem um tipo que pode ser exemplificado Por exemplo, aqui? uma pessoa que trabalha muito, que cheia de problemas, chega em casa e não conversa mais, às vezes vai direto pro celular, deita, acorda de manhã, vai trabalhar, depois chega, casa, trabalho, casa, mas não tem momentos com a família, não tem momentos de lazer, não tem momentos de descanso. É uma super rotina e um ativismo violento, é isso que a gente pode configurar? Então o cara todo dia na mesma coisa, repetindo aquilo, ele não tem tempo para desfrute, ele não tem tempo para pensar, para refletir, para tomar decisões, para ver como é que está a sua família. Isso é o mal do século, tem muita gente vendo assim, ó. Não é brincadeira não. E a ansiedade, a pressa, elas caminham juntas, né? A pessoa está ali querendo manter aquilo ali, é como se ela tivesse uma cegueira ali, né? Todos nós podemos estar em algum momento no modo cegueira, mas se a pessoa ficar o tempo todo nesse modo, o transtorno vai se instalar e o problema vai aparecer mais grave lá na frente. Rapaz, saia do piloto automático. Viva uma vida com plenitude guiando você. Sobe mais um pouco, Tiago. Eu estou aqui no Instagram do Dr. Jean de Lemos, não é? O Instagram é DR Jean de Lemos. Tá aqui, deixa eu ver mais o que você sabe sobre autismo. Vamos já falei. TH quebrando o estigma, Anderson Nunes, suplementação para a saúde mental, acho que a gente já falou um pouco. Sobre burnout ou burnout? Como é que é o nome? Burnout. Burnout. Tem gente que está nos assistindo agora e talvez está sofrendo com burnout?
Sim, o burnout, nesse contexto que eu estava falando, da pessoa que está trabalhando e tem somente esses dois ambientes, casa, trabalho, trabalho, casa, ela tem um caminho para a exaustão e o burnout e o esgotamento mental, físico, emocional, por conta de não estar suprindo as necessidades sociais, espirituais, intelectuais, físicas. Então, tem que ter o tempo da atividade física, tem que ter o tempo de convívio com a família, tem que ter o tempo de lazer, tem que ter o tempo do descanso, tem que ter o tempo de refletir, de aprender coisas novas. Então, tudo isso aí tem que entrar na rotina de alguma forma. O tempo de conexão com Deus, muito bom. O tempo de anotar, de programar, de planejar. Vamos vencer as desculpas aqui, porque talvez alguém pode estar dizendo o seguinte, mas eu não tenho condição, eu não consigo pagar uma academia, eu não consigo fazer isso, aquilo outro. Tem que inventar uma situação dentro de casa, tem que ter um momento de prazer, de liberação dos hormônios. Não é isso, doutor? Tem que inventar uma situação? Isso. Hoje a gente tem várias soluções que você pode encontrar, inclusive a pessoa que vai para a internet pode procurar essa solução. Para quem não tem dinheiro, como é que eu posso fazer atividade física? Então a pessoa vai fazer prancha, fazer agachamento, vai fazer flexão abdominal, apoio de frente, tem tudo na internet. Polichinelo. Eu gostei agora. A gente sabe, tem atividades físicas pontuais ali para a pessoa começar a romper o sedentarismo, que a pessoa pode fazer, a chamado PIVA, né? Práticas intensivas de vida ativa. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos ali durante o dia, de repente a pessoa vai pegando o ritmo e vai conseguindo, mas tem que determinar um momento que a pessoa vai se esforçar, vai gastar energia, vai se movimentar. O movimento faz parte, é um dos pilares da saúde mental. Então tem que ter movimento, tem que ter o alimento de verdade, tem que ter o sentimento, o contato com o sentimento, tem que ter a vida social. Então se a pessoa acha que consegue viver sem aquilo, ela está no modo automático, e quando ela perceber que aquilo está fazendo falta, o problema pode estar maior. Muito bom, gostei. Vou mandar um recado aqui para a esposa do meu amigo Joseph. Como é o nome dela, Joseph? Hein, por favor? Por gentileza. Socorro. Alô, minha querida dona Socorro, libere o Joseph para ir ao jogo do Ceará quando ele quiser. Porque o meu amigo trabalha muito. Não adianta você colocar cadeado na porta e esconder a chave. Deixa ele ir pro futebol. É isso, doutor, esse momento de alegria, a pessoa tem que desfrutar, né? Então, uma atividade física, um passeio, uma saída, tudo vai fortalecer a saúde mental para que o estresse, quem vem primeiro? Eu quero fazer essa pergunta, senhor. Vem primeiro o estresse, para depois vir a ansiedade e a depressão? Tem uma ordem cronológica como as coisas acontecem? A depressão, muitas vezes, ela já... antes ela era um transtorno de ansiedade e se tornou uma depressão. E o estresse também ele pode percorrer esse caminho, né? De trazer mais ansiedade e, consequentemente, um quadro depressivo. E muitas vezes tem um transtorno misto de ansiedade, depressão. Rapaz. E no esgotamento, no burnout, aqui que a gente falou, pode estar envolvido um quadro depressivo, um quadro de pânico, um quadro de transtorno obsessivo-compulsivo. Tudo é na cabeça. Se conseguir governar a mente aqui, governa tudo, né? O centro de controle do corpo está aqui e o córtex pré-frontal tem que funcionar bem ali para a pessoa executar o que é importante e não apenas ficar no ativismo, que é o modo automático. Tiagão, por favor, sobe um pouco mais aqui, que eu quero ver outras perguntas que eu achei bem importantes. Você sabe o que é dopamina? Você já ouviu falar sobre... Pronto, vamos para dopamina e depois a gente vem aqui para REAC. Você sabe o que é dopamina? Essa dopamina que todo mundo fala hoje virou um assunto popular. Sim. Mas a turma encontrou no celular. Eu estou nessa câmera aqui, Tiagão? Tô? Então, eu vou pedir que você coloque nessa câmera aqui para mim, por gentileza. Ó, eu estou aqui no celular e eu confesso a você que tem uma dopamina não saudável aqui. Tem uma dopamina que vicia aqui no celular. Tem uma dopamina que causa um destroço muito grande. E essa frase é minha, conversando um dia na mesa com uma pessoa, o cara no celular o tempo todo, olha aqui nos meus olhos que vai ser com você que eu estou falando aí, viu? Ó, no celular o tempo todo. E o cara já tinha sido liberto das drogas. Deixou de usar drogas mais de 20 anos já. E aí, todo o tempo que a gente sentava para bater um papo, ele contava com uma felicidade, conta isso com uma felicidade muito grande sobre a libertação das drogas, que deixou e tal, que vivia muito intenso, que teve tantas overdoses, que sofria, aquela coisa toda, mas que deixou, foi livre, foi liberto e tal, e beleza, maravilha. Mas ele com o celular toda hora. Eu disse, amigo, tu sabe qual é a droga moderna?
O ópio do século XXI, moderno, é o celular. Ele disse, rapaz, faz muito sentido o que você está dizendo. Porque isso aqui tem... Vez em meio eu estou estressado, eu venho para cá. Aí eu disse, então quando você vai para o celular, você não fica melhor, não. Você se engana. É isso, doutor? Isso, Essa é uma dopamina complicada, ruim? A gente precisa do celular para o trabalho, a gente precisa do celular para comunicação, mas o celular também é uma fonte de entretenimento e ele pode estar substituindo atividades prazerosas sem tela, que são mais saudáveis, que devem ser mais praticadas. E o uso da tela deve ter um limite, deve ter uma quantidade de horas mínimas, 2 horas, 3 horas. Mas às vezes a pessoa precisa usar mais porque está trabalhando, precisa usar o computador, precisa usar o celular. E aí a gente tem que encontrar uma maneira de não ser dominado pelo celular. Porque a dopamina ela vai pegando um outro caminho que não é o caminho do córtex pré-frontal. A dopamina é um neurotransmissor que está relacionado com motivação, está relacionado com prazer e está relacionado com com aquela execução, né? Se a pessoa tiver aquela dopamina lenta, que vai subindo vagarosamente, então a pessoa vai cumprir atividades importantes e vai ter aqueles picos de dopamina na hora certa, mas ela vai ter um crescimento no córtex pré-frontal na medida certa. Na hora que você está fazendo uma oração, na hora que você está fazendo uma atividade física, na hora que você está arrumando sua cama, na hora que você está organizando a sua vida, a dopamina está sendo usada como fator de motivação, como neurotransmissor importante. Mas se você vai buscar o celular antes de fazer o que é importante e aquilo ali vira apenas uma distração, o que vai acontecer? Você está se recompensando antes de cumprir o seu papel. Então, antes de cumprir o papel, tem essa frase, o dever vem antes do prazer, né? Então, se eu me recompenso muito, eu estou me enganando realmente, porque eu estou dando recompensas exageradas sem ter pago o preço, sem ter feito ainda o que era importante. Então, eu vou pagar o preço depois, através de transtorno, através de doença, através de problemas mal resolvidos ou não resolvidos. Meu Deus, que forte. Eu estou com um amigo meu nos Estados Unidos, mandar um abraço aqui para o Marcos. Querido, um abraço para você, para a Dani aí, tá? O seguinte, falou para mim que lá o rojão é muito grande, né? Brasileiro, mas trabalha muito, tá legalizado e tal, conseguiu conquistar a vida, tá tudo certo, graças a Deus tá feliz. E aí ele disse o seguinte, cara, eu durante muito tempo trabalhei muito e tal, mas agora o meu começo de dia é com o celular na mão. E aí ele vai pro celular e vai ver tudo, ver as coisas do Brasil, ver tudo e tal. Ele disse que quando é mais ou menos 10 da manhã, ele já está muito cansado. Parece que ele recebeu toda a descarga ou então toda em frente de energia, de dopamina para ele. A dopamina que seria útil para ele durante o realizar dia todo. Muita coisa, ele gastou ali na tela do celular. Né? Isso que o senhor disse é importante, né? Porque ela pegou um outro caminho. Em vez de vir para o córtex, foi para outro local, o chamado circuito de recompensa do cérebro. É perigoso isso. Então, quando acordar de manhã, a primeira coisa, dê um bom dia a Jesus, fale com Deus, ore, celebre a sua vida, agradeça, porque aí você for pegar o celular e tem gente que vai pegar o celular para ver fofoca, para ver desastre, para ver crise. Aí a dopamina, ela também leva para sugar, para baixar a autoestima, para complicar a vida do sujeito? Isso geralmente depois. Durante o momento que a pessoa está consumindo o conteúdo ali, ela está tendo um certo prazer, mas aí ela ia passar 5 minutos e acabou passando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então vem o sentimento de culpa, porque eu ia ficar 5 minutos aqui, depois eu ia ler a Bíblia, depois eu ia falar com meus filhos, depois eu ia falar com a minha mulher, mas agora não dá mais tempo. Sensacional. O nosso tempo está corrido, mas antes de fechar, e eu vou trazer o senhor aqui várias outras vezes, eu queria criar um quadro sobre a saúde mental, que é muito importante. Aí tem TDAH, TOD, autismo... Nossa, tanta coisa. Tem adultos sofrendo com TDAH e autismo descobertos agora, depois já da maturidade, não é? Isso. Tem aí várias crises, complexos e tem muita coisa que a gente pode tratar no programa aqui. Eu quero receber o senhor outras vezes. Pode ter certeza, porque talvez alguém está dizendo, nossa, mas eu com a minha idade capaz de ter TDAH, sim, e você não descobriu lá atrás. Não tinha. Há 20 anos a ciência já estudava, 20 anos atrás, sobre autismo? Sim, mas não era tão visado como hoje, né? Hoje está sendo algo, a política de inclusão está trazendo esse tema para a realidade de todos, né? Ficar atento ao autista. Mas muitos autistas sofreram bullying e cresceram sem diagnóstico. Sofreram muito. Ficaram traumatizados e
e aprenderam a conviver com aquilo e simular e camuflaram o seu estado, né? É muito comum a camuflagem do autista, que parou de fazer algumas estereotipias motoras para não chamar muita atenção, mas transferiu isso para um outro tipo de ação que era mais discreto e que a própria pessoa não está sabendo que aquilo ali era do autismo. E quando o adulto está sofrendo agora, enfrentando outros problemas. A dificuldade de socialização, a dificuldade de comunicação. Então... Eu vou trazer o senhor mais vezes, eu quero fechar aqui sobre o que é o REAC, porque eu tenho prova viva de quem está sendo atendido com o REAC, uma tecnologia que invade o Brasil, algo poderoso de transformação. Em Fortaleza, eu acredito que o senhor é o pioneiro que tem esse equipamento, que faz essa atenção médica. Eu já ouvi testemunho de pessoas, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente fechar o nosso programa. Pronto, a REAC, ela tem aplicações nos transtornos de ansiedade, na depressão, no TDAH, no autismo, nos transtornos relacionados ao estresse. E o que acontece é uma neuromodulação. A REAC ela vai reorganizar os padrões cerebrais que antes estavam disfuncionais e vai passar a funcionar de uma maneira correta, uma maneira equilibrada, para que a pessoa possa sair daquele padrão que foi criado por conta do estresse, por conta da má alimentação, por conta dos traumas precoces, e a pessoa vai caminhar em relação a um modo de funcionamento melhor, um modo de funcionamento mais dinâmico, mais produtivo, até para desenvolver novos hábitos, melhorar a resiliência, lidar com eventos traumáticos com mais facilidade, sair do looping, né? Reset e sai do looping para poder a pessoa conseguir viver de uma maneira plena. E o REAC vai entrar como um grande recurso na transformação do paciente. Olha, o REAC, eu já vi a tecnologia, já conheço pessoas que fazem a utilização e não é um processo doloroso, não é injeção, para quem tem medo de injeção, não toma nada, não é, doutor? Não é medicamento. Não tem efeitos colaterais. É neuromodulação. Isso. Você vai deitar na cama lá, no sofá, e vai receber o neuromodulador, Isso. que é um transmissorzinho de uma frequência, vai marcar ali. Em alguns pontos ali para poder trazer esse equilíbrio, trazer essa reorganização dos padrões cerebrais no sistema nervoso autônomo, sistema nervoso central, e vai passar a sentir que o sono melhorou, que o controle emocional agora é maior, vai ter uma maior facilidade de socialização para aquela pessoa que não socializava, que não olhava nos olhos, vai passar a olhar nos olhos. Que legal. Então, tudo isso vai potencializar o que a gente já vinha fazendo na terapia, na suplementação vitamínica. Quem não vai gostar muito tratamento é a indústria medicamentoso. farmacológica, né? Porque com essa neuromodulação diminui indícios de pessoas estar utilizando a medicação, porque vai resolvendo. Então, é um negócio muito sério, não é? Está à disposição. O senhor atende quais dias? Como é que é lá no consultório? Eu atendo de terça a quinta-feira lá na Via Santé, Rua Monsenhor Bruno 2510, Aldeota. Mas funciona todos os dias a clínica, tem funcionários que estão lá aplicando a REAC também na segunda e na sexta. E a secretária, a Fabíola, está marcando as consultas, os atendimentos, a gente está explicando como é que funciona o protocolo Sinapse, que inclui toda uma investigação de causas dos transtornos psiquiátricos, as intervenções, os injetáveis, porque os injetáveis eles são importantes porque a absorção do nutriente vem de forma direta, imediata, e a gente sabe que muitos pacientes não absorvem bem os nutrientes, né? Dependendo do paciente, a gente precisa usar do injetável e tem toda uma melhora da estabilidade emocional, uma melhora mais rápida e uma manutenção por conta de utilizar todos esses recursos. Olha, eu estou feliz demais, nós vamos fechar o programa aqui. Eu acredito que foi útil demais a vinda do senhor, facilitando, trazendo clarificação para essa cabecinha do outro lado que nos assiste aí, não é? Aqui, ó, entrando e falando ao nosso coração, dizendo que tem jeito, que antes do método radical, que talvez alguém tenha dito, não, o psiquiatra só dá remédio e tal. Aqui tem um psiquiatra cristão que te atende à luz
da ciência, respeitando a fé e confiando na Bíblia Sagrada como instrumento também de salvação e de cura. É isso, estou muito feliz aqui em receber o doutor. Eu queria que meu amigo médico, psiquiatra, há mais de 20 anos dedicado a cuidar de pessoas, me desse um versículo para a nossa audiência sobre mente, sobre pensamento. O senhor tem algum versículo no coração que vai facilitar essa pessoa a compreender ou trazer calmaria? Alguma coisa que o senhor ministra sempre nas palestras? Como é que é? Um versículo que fale com a mente dessa pessoa. Romanos 12, versículo 2, né, diz para a gente não se conformar com o sistema, com o mundo, com a maneira que as pessoas vivem, né, que acaba fazendo você aceitar, né? Às vezes a pessoa, você tem que aceitar a doença, e a pessoa, eu não estou aceitando a doença, será que eu tenho que aceitar? Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Aleluia. para que você possa comprovar, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uou! Muito bom, hein, Tiagão? Parabéns a você. Eu vou deixar um abraço e dizer muito obrigado. O senhor fica à vontade, viu? Venha quando o senhor quiser aqui. Obrigado a você, Renatinho, pela oportunidade de estar aqui nesse ambiente gostoso aqui, falando com você, telespectador, falando contigo, para a gente poder trazer à luz, trazer clareza mental. Há muita gente que está presa em sofismas, em entendimentos limitados da doença, dos tratamentos, e a gente realmente não pode se conformar. A gente precisa buscar o melhor para a gente. Você estando bem com você mesmo, você vai poder também ser Muito bênção cada vez mais para que outras pessoas se beneficiem. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho. Eu prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Eu desejo a sua vida, a cura de Deus, a salvação de Deus, a misericórdia, o perdão e a plenitude para que você possa viver de forma abundante sobre a terra. Em nome de Jesus. Um abraço grande e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau, minha gente.